Bom, vou começar aqui, né? Vamos lá então, gente. Lembrando sempre que esse resumo da rodada que a gente faz aqui na live, na Twitch, que fica como corte para a galera no YouTube, a gente faz sempre junto com o Estrela Bet. Já tô colocando o link aqui no chat também para vocês se cadastrarem no site da Estrela Bet. Caso você curta deixar o seu bet, fazer o seu palpite, sempre com muita responsabilidade, né? Fazer com o famoso dinheiro do entretenimento, né? Não vai usar o seu dinheiro do aluguel ou aquele dinheiro que você está contado para comida nem nada do tipo. É o dinheiro do entretenimento para você que gosta. Bom, e a gente está fazendo essa live já na segunda-feira, depois de toda a rodada transcorrida e depois do Flamengo ter perdido também no final de semana para o São Paulo pela Copa do Brasil. Mas aqui a análise é do Campeonato Brasileiro e da 23ª rodada. E é verdade que foi um massacre do Furacão, foi 3 e poderia ter sido muito mais. Já era uma demonstração de que o Flamengo estava desarrumado, estava perdido. Porque foi um time misto, quase titular do Flamengo, dentro das possibilidades que o time tinha para escalar. Dá até para a gente chamar de um time titular do Flamengo e que não funcionou em absoluto contra um Furacão que dominou e jogou com toda tranquilidade. O Wesley Carvalho, técnico do Atlético, deu um baile em cima do Flamengo. Até o Pablo, centroavante, perdeu algumas chances, mas assim, incomodou a defesa do Flamengo, que tinha 3 jogadores. O Tomás Coelho incomodou, o Vitor Bueno incomodou, sabe? O Atlético, a sensação que eu fiquei, nem precisou fazer muita força para ser dominante durante o jogo todo. E ali, para mim, também já, apesar do Matheus Cunha ter defendido várias bolas, tomou 3 só o Flamengo porque o Matheus Cunha fez várias defesas, ele, para mim, poderia ter feito melhor também em algumas situações, e o Atlético estava todo desfalcado, como lembra aqui o Lucas no chat. Não tinha, por exemplo, o seu principal jogador, pô. Não tinha o Vitor Bueno, melhor jogador. Não tinha Fernandinho, não tinha Christian, não tinha Bento, não tem o lateral esquerdo, né? Agora tem, que o Esquivel tá lá, mas assim, é esse time do Furacão que dominou o Flamengo para fazer esse 3-0 categórico, que coloca o Atlético, depois quando a gente analisar a tabela a gente vai ver, numa ótima situação de brigar por Libertadores e primeiras posições do campeonato mais uma vez. Próximo jogo, também do finalista, São Paulo, que perdeu para o Internacional fora de casa. Vamos lá. A mesma coisa que eu falei pro Flamengo no jogo vale pro São Paulo também, porque se a gente conseguir enxergar alguma característica em comum desse jogo contra o Internacional, do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, pela final, foi o rendimento do São Paulo ter caído muito no segundo tempo em relação ao que foi o primeiro. Nesse jogo contra o Internacional aqui, o São Paulo fez um belíssimo primeiro tempo. O gol só saiu no final, depois de um pênalti tosco que o Kehler fez, mas já poderia ter saído antes, porque o São Paulo estava muito perto de fazer o gol no primeiro tempo. Foi o dono da primeira etapa jogando no Beira-Rio. Só que aí, irmão, o segundo tempo, eu vou te falar um negócio. O que o Internacional fez pra cima do São Paulo no segundo tempo foi impressionante, cara. Foi um domínio avassalador. Antes já ter empatado o jogo, o Inter, e o gol de empate saiu até cedo, com 14, 15 minutos do segundo tempo, o Inter já tinha produzido, já tava assim, já tava produzindo pra empatar. Aí faz o gol de empate com Bustos, e não para, malandro, parece que faz o gol de empate e acelera ainda mais. O São Paulo perdido, acuado, torto, cansado. Dorival até falou isso depois da coletiva, né? Time que ele fez mexidas pensando na Copa do Brasil, por conta do gramado pesado. Mas o São Paulo pesou, mano. Ficou, assim, refém do Internacional. Com os dois laterais jogando muito bem, o Bustos e o René jogaram muito bem no segundo tempo. Com o Alan Patrick sendo aquele cara do passe diferente. O Wanderson, ele é muito bom jogador, arisco, rabisquento. E foi isso que ele foi mais uma vez. Então, um segundo tempo de gala do Internacional, do modelo que a gente imagina do Cudê nos melhores momentos desse Internacional, que a gente pode ver aí. O Inter também estava com seus desfalques, né? Não tinha o Vitão, Johnny, Valência, Luiz Adriano. Tava cheio de desfalques o time do... O São Paulo também tinha alguns desfalques, mas não dava para comparar. O Inter tinha mais desfalques. E mesmo assim, foi um segundo tempo, fantástico do Internacional. Fantástico do Internacional para ganhar o jogo. Precisava muito vencer o Inter pela tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu acho também pela questão da confiança, da confiança que o time pode ter em atuação, não só em resultado. Em atuação. Foi uma atuação,
muito boa no segundo tempo. É que o Inter tem que fazer essa atuação por mais minutos. Não dá pra jogar só 45, tem que jogar mais. Mas foi uma belíssima atuação. Jogando desse jeito, como jogou no segundo tempo, o Inter não só pode passar do Fluminense, como pode ganhar a Libertadores. Eu acho que esse é o panorama que deixa o torcedor colorado satisfeito. E pro São Paulo era uma semana de Copa do Brasil. Então, por mais que o time tenha jogado bem no primeiro tempo, tenha caído no segundo, a expectativa era em cima da Copa do Brasil e valeu o resultado de 1-0 no domingo no Maracanã. Olha, gente, se tivesse sido um saio geral pro que a gente vai ver na Copa Sul-Americana, o Fortaleza vai atropelar o Corinthians. Aqui é outra competição num outro contexto, porque o que fez o Fortaleza pra cima do Corinthians no Castelão foi o que a gente costuma chamar de massacre. Domínio completo e do começo ao fim do jogo, né? O Corinthians, ele achou uma chance do gol de empate no primeiro tempo do Pedro. Bateu, repicou, subiu na trave, a bola pega um efeito contrário, cai na cabeça. Depois do time do Fortaleza já ter perdido algumas oportunidades. Lucero, Marinho, Pochettino, todo mundo teve a chance ali de chegar perto do gol para fazer o gol antes do Corinthians fazer o gol de empate. Aí o Corinthians acha um gol, ok. Continua o massacre do Fortaleza no segundo tempo. Obrigado, Pedro Augusto, pelos 4 meses. Continua o massacre do Fortaleza no segundo tempo. E, de repente, o Corinthians tem uma chance de fazer o gol. Ali teve mérito do Yuri Alberto na jogadinha, que ele vai, constrói, dá o tapa e depois bota na frente. Só que aí, cara, o Wesley não pode perder o gol que ele perdeu, pô. Era uma chance claríssima. Claríssima. E dali pra frente não teve mais chances do Corinthians. Novamente, Fortaleza agrediu até chegar ao seu gol. Poderia ter feito de pênalti com o Marinho, poderia ter feito de cabeça em outras situações também. A bola não estava entrando e foi fazer com o Iago Pikachu. A diferença entre os times é abissal. Abissal. Aí, se você for aquele que gosta de analisar individualidade, talvez você fale assim, pô, eu prefiro as individualidades do Corinthians. Pode ser. Mas, malandro, a diferença dos times é muito grande. Um é um time, né? O outro, com todo carinho, com todo respeito, mas é um bando. O Corinthians é um catado de jogadores em campo. De bons jogadores, hein? É uma reunião de bons jogadores em campo. O Fortaleza é um coletivo de bons jogadores e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O Corinthians ficou treinando para a data FIFA, não saiu nada de bom. O Fortaleza continuou seu treinamento, continuou seu trabalho do Vojvoda, que é espetacular, é fantástico. E o Fortaleza vai brigar por vaga na Libertadores de novo. De novo. Cara, a diferença é muito grande. Lembrando sempre que a gente faz esse quadro aqui no nosso canal no YouTube e também na live, junto com Estrela Bet. Estou colocando o link no chat para a galera que quiser se cadastrar na Estrela Bet. E também tem um link na descrição do vídeo para quem estiver nos assistindo via YouTube. Vamos para o próximo jogo. Eu vou posicionar aqui. Olha o Bahia vivão aí, ó, Rogério Ceni. A pergunta que fica aqui pro Coritiba é se vai dar tempo. Porque os reforços são interessantes. O time chegou a esboçar a reação em algum momento do campeonato. Isso já ficou para trás. O Coritiba tá cavalando aí. Quantas derrotas seguidas já são? 1, 2, 3, 4... São 6 derrotas seguidas no campeonato, né? Vai ter um jogo aí fundamental contra o Vasco. Para, mal ou bem, não vou dizer sacramentar, mas para respirar ou se afundar ainda mais na zona. Porque, o Zilimani que chegou é um bom jogador, irmão. O Samaris, bom jogador. O Marcelino Moreno é bom jogador. O Robson é bom jogador. São jogadores ruins que tem no time. Não sei se vai dar tempo de recuperar e se vai dar tempo de, porque já tá bem afundado na zona, de pelo menos não ser o lanterna. E o Bahia, eu acho que a troca de técnico é boa. Eu acho o Rogério Ceni mais treinador. E ele é um cara ofensivo. Acho que combina com o DNA do Bahia. De, sabe, um time pra frente. Até da característica de alguns jogadores. E o Rogério Ceni, nesse jogo de estreia, meu irmão, o Bahia criou muitas oportunidades. Mas muitas oportunidades. Pegar o número total de finalizações no gol, foram 10 finalizações do Bahia. 10. E também podendo ter uma perspectiva aí, não necessariamente para essa temporada, mas para as temporadas futuras, de um projeto de
força nos bastidores, aí quando eu falo bastidores, eu falo de contratação, um projeto sólido, pro Bahia é fundamental a permanência nessa Série A, e esse triunfo fora de casa contra o Coritiba foi um belo recado. Não só pelo resultado, pela forma. O quanto atacou o Bahia. O Rogério, ele gosta muito, assim, quantas vezes ele até no Fortaleza, com elencos piores do que o que ele tem no Bahia hoje e em comparação a outros adversários, ele jogava num 4-2-4 pra frente dos oponentes, seja em casa ou fora. Eu acho que o Bahia vai ser esse time arrojado, corajoso, nas mãos do Rogério Ceni, tá? Eu considero que foi um grande acerto da diretoria do Bahia ter trazido o Rogério Ceni, e o elenco é razoável para bom, e nas mãos do Rogério tende a render mais. Grandíssimo triunfo fora de casa. Olha, esse jogo aqui eu só vi os melhores momentos agora, junto com vocês. Então, assim, eu não vi o andamento do jogo, eu vi a entrevista do Renato putaço, falando de competitividade, o time tem que competir. É fato que o time tomou 2 gols de bobeira. 2 gols de bobeira. O Grando foi mal no jogo, porque ele acaba tendo participação ali direta nos 2 gols. O João Pedro, um lance bizarro, a bola vem... Assim, dá pra entender ele querer tirar, mas... Ele não tirou, né? Ele fez o gol contra, bizarro. E uma coisa tem que ser dita. Eu, de novo, no andamento do jogo, não consegui ver, mas o Grêmio perdeu oportunidades, hein? Perdeu uma o Reinaldo. Perdeu uma Luis Soares. No segundo tempo também teve outras chances. Essa aí que o Everton Galdino tocou. E, enfim, não sei se foi o André. Não sei exatamente quem finalizou ali a bola, mas o time perdeu algumas chances. Pra fazer pelo menos um gol e botar fogo no jogo. O time do Red Bull Bragantino é um time muito bem treinado, cara. É um time muito acertadinho, que não fica que não se desarruma. A gente sempre fala da questão da pressão. É um time que não tem essa pressão. A pressão do projeto existe, mas ela não é uma pressão que você vai sentir ali durante o jogo. Então é um time muito, muito organizado. O trabalho do Pedro Caixinha demorou um pouquinho para andar, mas já há algum tempo tem andado. O time está na 5ª posição do campeonato, tem boas individualidades e vai dar trabalho, cara. Vai dar trabalho. Eu acho que o Grêmio na temporada tá muito bem. Não tem muito que ficar criando, sabe, uma tempestade no copo d'água. Talvez não tenha feito um bom jogo, mas mesmo no jogo em que não foi muito bem, criou chances. Então, eu acho que a parte positiva pro Grêmio é essa. Até o que o programador moral falou assim, esse jogo foi um espancamento do Bragantino pelos melhores momentos, parece até que foi parelho, mas não foi, então foi isso que eu falei. Talvez eu esteja sendo enganado pelos melhores momentos, mas pelo que a gente viu no MM, mesmo tendo sido espancado o Grêmio, teve as chances para fazer o seu gol, né? É isso que me surpreende. E fora de casa é muito ruim, né? O Grêmio, até lembrado pela galera aqui no chat, se a gente olhar a campanha do Grêmio como visitante, uma campanha de 10 jogos e 10 pontos. Perdeu 6 partidas como visitante até aqui no campeonato, das 10 que fez o Grêmio, né? Muito, muito ruim. Cara, a situação do Santos é delicadíssima. Delicadíssima. Do aspecto individual, eu não acho que o Santos seja um dos 4 piores elencos do futebol brasileiro, não. Não acho. Não acredito nessa premissa. Mas do aspecto psicológico, hoje o Santos é dos times mais frágeis. Se bobear, o Santos hoje é mais fraco psicologicamente do que o Coritiba, que é o último colocado. Do que o América, que é o penúltimo. Do que o Vasco, com certeza. O Vasco tá meio que num viés de alta. A gente vai falar daqui a pouco da vitória do Vasco contra o Fluminense. Então, se a gente for olhar todos os times do campeonato hoje, o Santos é o time mais frágil do ponto de vista psicológico. E isso se traduz no campo, cara. Quase sempre. Não é um time ruim. Quem vai comandar o Santos? O Aguirre veio e não fez nada. Quem vai ser o comandante do Santos? Eu já li aí que pode ser o Carille, outros nomes. Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que o Santos deveria apostar num cara de futebol ofensivo. Quero nem saber. Eu vou até falar um nome aqui, só porque eu tô vendo o escudo do Cruzeiro. O próprio Pepa. Que fez um trabalho até bom no Cruzeiro, cara. Que o Cruzeiro perdeu vários pontos que poderia ter vencido e aí a coisa foi degringolando também.
Eu não sei quem o Santos vai escolher para treinar a equipe. Não sei. Mas, de novo, a situação é muito difícil. E pro Cruzeiro, eu acho que a escolha do Zé Ricardo, eu não tenho a convicção que teria demitido o Pepa. Porque eu vi, por mais que nessa reta final o Cruzeiro estivesse jogando bem abaixo do que jogou na média do trabalho do Pepa, eu acho que o Cruzeiro produziu bons jogos. No começo do campeonato, ganhou os pontos na qualidade dos jogos, depois não ganhou pontos tendo bons jogos. E depois não ganhou pontos tendo maus jogos. Eu acho que mais ou menos a linha do Cruzeiro com o Pepa foi: tava jogando bem, somando pontos. Tava jogando bem, parou de somar pontos. Tava jogando mal e não somou pontos. Sacou? Então, ficou difícil sustentar o Pepa lá. Só que a escolha do Zé Ricardo eu acho que é uma boa escolha. É um cara bom. Costuma fazer seus times jogarem futebol, sabe? Eu acho que vai casar com o time do Cruzeiro e vamos ver se ele consegue recuperar aí o próprio Nicão, que era um jogador meio esquecido, que foi fundamental nessa vitória contra o Santos. Pode ser uma arma pro time nessa temporada. Porque ele é um cara de qualidade que estava meio esquecido. E nesse primeiro jogo foi uma bela participação, vamos dizer assim, um belo cartão de visitas do Zé Ricardo. Qual é o próximo? Cuiabá e América. Cara, bom jogo, hein? Bom jogo entre Cuiabá e América. Apesar dos vacilos do América no lance do segundo gol, o time também produziu oportunidades. No segundo tempo menos, é verdade, porque no primeiro começou muito bem, fez 2-0. Agora, esse time do Cuiabá, por mais que esteja vivendo uma fase instável, já são aí um monte de jogo sem ganhar, né? Enfim, no Campeonato Brasileiro, 4 derrotas e um empate, a sequência aí no Campeonato Brasileiro pro time do Cuiabá, mas valeu pelos pontos que somou na fase boa, vamos dizer assim, e esse era um jogo para vencer. O Davidson é muito esperto, acho que a galera fica muito em cima do folclore dele, mas ele é esperto, teve aquela bola na parede que ele vai bem, ele é rato demais no lance do pênalti que ele sofre, porque era uma bola dominada pelo América, e ali ele bota o time do Cuiabá de novo no jogo, e o América tem uma situação muito difícil. Difícil imaginar o América conseguindo se salvar, porque eu falava mais cedo do Cruzeiro, eu acho que o América teve um momento no campeonato com o Mancini que teve muita performance e pouquíssimos pontos para a bela performance que tinha. E aí, para um time que tem que lutar por cada ponto ao longo do campeonato, fica muito difícil. Fica muito difícil. É um ponto valioso até porque ficou com um homem a menos, mas se estava vencendo por 2-0 contra um time que está numa má fase como o Cuiabá e não ganhar a vitória, é duro também. É duro. Então é difícil a vida do América, e pro Cuiabá me parece que vai ser um campeonato de permanência, mas também não pode vacilar. Tem que abrir os olhos porque tem muita gente que está embaixo, por mais que não tenha performance como o Santos, Corinthians, o Cruzeiro agora pode apontar uma seta para cima. Tá tranquilo por enquanto, mas não pode vacilar que já está numa sequência ruim há algum tempo. Vamos pro perseguidor, né? Vamos lá, né? O Palmeiras é o principal perseguidor, como eu falei, é o time que vai brigar, ao que parece, pelo título com o Botafogo até o final. Mas lembrou o Palmeiras dos momentos mais instáveis do Abel. Aquele Palmeiras que era sólido na defesa, que pouco era agredido, mas que atacava pouco, que criava pouco. Ou pelo menos, não necessariamente volume, mas na qualidade das chances criadas. O Palmeiras, em algum momento com o Abel, já foi um time de, ótimas oportunidades a cada jogo. Essa foi uma partida de menos chances, menos grandes chances pelo menos, mas uma partida com a característica do time do Abel, bicho, de muita luta até o final, de muita intensidade e de muito controle. De muito controle. O Breno Lopes, né, fez o gol ali, que é um gol bizarro, é um gol, é quase um presente da defesa do Goiás, que estava levando um ponto valiosíssimo com um homem a menos por quase 20 minutos. E um vacilo. O Palmeiras, como eu falei, recompensado pela luta até o final. O Breno Lopes fez o gol, mandou o dedo, já pediu desculpas, a torcida já aceitou, a torcida já respondeu, disse que tá tudo bem, beleza. Mas o Palmeiras ele vai precisar encontrar aí o cara para ser o substituto do Dudu, fazendo essa segunda linha o Mike, o Flaco Lopes e o Rony jogando juntos, não sei se é isso. Foi ali no caso o Veiga que estava fora, que entrou durante o jogo, mas entender como é que vai montar
linha de 3 atrás do centroavante, atrás do Rony, o Abel Ferreira. Só que, irmão, é um time que é cascudo, vencedor e que não vai largar. Não vai largar. A tendência é o Palmeiras continuar nessa perseguição jogando bem ou jogando mal, porque o Palmeiras perde poucos pontos, luta muito e se desorganiza muito pouco. Então essa combinação te mantém vivo em praticamente todos os jogos. E foi o que aconteceu em mais um contra o Goiás, que também está numa situação complicada no campeonato, ainda fora da zona, ainda com relativo, não vou dizer conforto porque é o primeiro fora, mas sim, com relativa distância para o primeiro time pro primeiro time na zona de rebaixamento. E competiu, cara, competiu. Se tivesse levado um ponto aqui, não teria sido nenhum absurdo, não. Ó, é o seguinte, né? Venceu aqui o time mais concentrado, mais faminto e menos vacilante, se assim a gente pode dizer, né? Porque o Vasco, malandro, competiu do começo ao fim do jogo. O Fluminense não fez um mau jogo com a bola no pé, não, mas na defesa foi muito mal, pô. Foi muito mal. A verdade é essa. O Fluminense, eu não gosto nem de chamar de displicência, porque o Vasco buscou a própria sorte, buscou a própria competência no jogo. Por mais que o Fluminense tenha controlado a posse de bola, criado uma série de oportunidades no segundo tempo, o Vasco se manteve o tempo inteiro competitivo no jogo. O Vasco, mesmo nos momentos negativos do Fluminense, ele esteve vivo na partida. E esse foi o grande mérito do Vasco para sair com 3 pontos fundamentais na disputa do Campeonato Brasileiro, na disputa por uma permanência na Série A. Quando o Rossi é um acerto, tá, do Ramon Dias, porque ele compete demais ali pelo lado do campo e também não só faz a jogada do gol, como ele tem qualidade também. Ele não é só um competidor, ele é um cara de qualidade. O Marlon Gomes pelo lado esquerdo foi um acerto do Vasco também, nesse jogo contra o Fluminense. Mas eu não consigo fugir da análise do jogo sem especificamente ver como foram os 4 gols do Vasco. O primeiro gol, eu acho que está dentro de um contexto ali de... Eu não achei falta no Cano. E eu acho que está dentro de um contexto de mérito do Vasco da Gama. Porque, assim, cria a jogada ali o Rossi pela direita. O Nino, quando ele corta, ele estava marcando o Verratti. Ele não estava marcando o Praxedes. O Praxedes sobe sozinho, não é culpa só do Nino, não. Culpa de mais gente dentro da área. Mas ali, para mim, é mérito muito maior do Vasco do que qualquer outra coisa. Aí o Fluminense volta para o segundo tempo, volta bem, volta atacando, faz o gol e deixa, numa cobrança de escanteio, o principal cabeceador do time adversário subir sozinho na primeira trave. Mérito do Verratti e da batida, porque a batida do Rossi foi espetacular, verdade. Mas da defesa do Fluminense não pode deixar o cara subir sozinho na primeira trave, centroavante adversário. Aí, o Fluminense volta, carga, faz uma grande jogada, o André acha um bolão pro Guga, o Guga deixa o Lima fazer o gol, né? Deixa pro Lima fazer o gol e o Fluminense continua dominando a partida. Até sair o terceiro gol do Vasco, o Fluminense dominava o jogo, criando oportunidades, chegando na frente, sem deixar o Vasco tocar na bola praticamente no campo de ataque. Só que o que é o que eu falo? O Vasco, quando bota o PEC, o tempo inteiro tinha um contra-ataque para assustar. A primeira ele isolou, na segunda a bola era toda do Fluminense. O André, para mim a culpa é maior do André. O Guga passa na frente e atrapalha, é verdade. Ele também não ajuda, mas o passe do André foi fraco para trás. O problema não é o seu passe para trás, o problema foi a força do passe. Desviou no Guga, mano. Se não desvia no Guga, a bola ia ficar pro cara de qualquer jeito. E aí o Gabriel Peck foi muito bem para fazer o gol e depois, já no Fluminense também, todo mexido, começou a tirar todo mundo, tirou os 2 laterais, fez uma salada. O Eduardo Barros e o Vasco se manteve organizado. Aí é mérito também do Vasco que se manteve organizado o tempo inteiro. É isso que eu falo. O Fluminense se desorganizou, o Vasco não. O mérito do Vasco na vitória foi ter sido competitivo, concentrado e organizado. O Fluminense foi, em algum momento, competitivo, em algum momento organizado, em algum momento concentrado. Não foi 90 minutos. Aí, cara, você não ganha jogo de futebol assim. Belo cruzamento do Puma. Até o Puma receber a bola, o Paê deu 4 toques na bola e ninguém do Fluminense para apertar. Tem que ser pressionado o portador da bola. Não pode deixar o cara o tempo inteiro livre para fazer o que quiser com ela. Ainda mais o cara como uma qualidade do Paê. Parece meio pesado, mas vai fazer muita diferença para esse time do Vasco. E o mérito todo, então, do Gabriel Peck, que é muito... Eu gosto muito do Peck, cara. Acho o cara bom, rápido, perde bolas, mas ele é competidor também, cara. Competidor. Grande vitória do Vasco, merecida vitória do Vasco pela
assim, pela manutenção da competitividade por 90 minutos. E o Fluminense tem que ficar ligado, não pode. Não pode dar tantos moles assim. O André estava fazendo uma bela partida, comprometeu o jogo dele com um vacilo clamoroso. O drible que ele toma no primeiro gol acontece, é do futebol. O vacilo clamoroso no terceiro gol não pode. Não pode. E acho que o Vasco realmente, pelo que tem jogado, tem suas chances aí de permanecer na elite. Vou falar da polêmica do lance, do gol anulado, mas... E eu quero falar rapidinho do gramado também. Eu não gosto de ficar o tempo inteiro falando do gramado, mas como eu falei enquanto eu via os lances e tuitei sobre isso, a torcida do Galo tá puta comigo porque eu falei que o gramado é muito ruim e que a CBF deveria proibir jogos em gramados ruins. Eu usei só isso como exemplo, não é só a Arena MRV. Não deveria ter jogos em gramados péssimos como teve no Maracanã, como teve no Mineirão, como teve agora na Arena MRV, como teve na Arena do Grêmio também em algumas situações de gramado horroroso, como teve no Castelão, como teve na maior parte dos estádios do Brasil, infelizmente. Essa é uma realidade comum a que a gente tem no futebol brasileiro. Algo que precisa ser trabalhado, precisa ser punido, porque aí quando começam a vetar jogo, eles começam a trabalhar. No Cuiabá também. Então assim, gente, não é uma exclusividade da Arena MRV não, tá? Só para deixar isso claro e passar desse tema para outros temas importantes durante o jogo. O Galo mereceu vencer e 1-0 talvez tenha ficado até pouco diante do que o Galo fez contra o time do Botafogo. Porque o Galo foi mais time durante basicamente o jogo inteiro. E o Paulinho é um... Cara, o Paulinho é um jogador muito, mas muito acima da média no futebol brasileiro. Perdeu pelo menos duas grandes oportunidades ao longo do jogo, mas... fez o gol na hora que precisava fazer, porque já estava no finalzinho da partida. E o Paulinho é forte pra caramba fisicamente. Ele é muito bom tecnicamente. E ele não se esconde de jogo, irmão. Então o que você quer mais de um jogador do que isso? O cara é muito completo. Aí vai destacar também o Pedrinho, não só pelo passe, mas por ter aparecido várias vezes durante o jogo. É um moleque muito bom de bola, que se adaptando bem pode ser... Quando eu falo se adaptando ao time do Galo, pode ser um fator diferencial para a equipe ao longo desse campeonato, porque tem muito campeonato pela frente. O Galo parece que vai brigar realmente por vaga na Libertadores, como tem a obrigação de brigar pelo elenco que tem. Então, sem o Hulk, tem um cara como o Allan Kardec lá na frente para jogar, o Zarate saindo do banco, o Patrick saindo do banco, são caras muito bons. E fez um jogo para ganhar do Botafogo como ganhou. E pro Botafogo ficou alerta, jogo fraco. Ah, mas o gramado é ruim. Cara, o gramado é ruim para todo mundo. Jogo fraco do Botafogo. Eu até comentei no Twitter depois da partida que esse resultado ele é pior do ponto de vista psicológico do que do ponto de vista de campeonato. Porque assim, o Botafogo ainda tem uma vantagem de 7 pontos por vice-líder, que é o Palmeiras. Só que são 2 derrotas consecutivas. 3 se a gente considerar a Sul-Americana. E com um treinador que criou ele trouxe um problema desnecessário para dentro do grupo. Trouxe um problema desnecessário. E aí vamos pro lance do gol, que seria o gol do Diego Costa. Eu separei aqui a regra do impedimento, tá? Espero que dê para ler aqui. Ó, é aqui, ó. Começa aqui. Uma infração. Vamos lá. Um jogador em posição de impedimento, quando a bola for tocada por um companheiro de equipe, será punido somente se chegar a participar do jogo de forma ativa. Ao interferir no jogo por tocar em uma bola passada ou tocar por um companheiro. Ou interferir em um adversário ao impedi-lo de jogar ou ter condições de jogar a bola por claramente obstruir o campo de visão do adversário. Ou disputar a bola com o adversário. Ou claramente tentar tocar em uma bola que se encontra próxima de si quando essa ação afetar um adversário. Até aqui, nada disso aconteceu. Ou executar uma ação que claramente afete a possibilidade de um adversário tocar na bola. Nada disso aconteceu, por enquanto. Ou obter vantagem por tocar na bola ou interferir em um adversário quando a bola, estiver desviado ou tocado nas traves, no travessão, em um membro da equipe de arbitragem ou em um adversário. Não aconteceu. Tiver como origem uma defesa deliberada feita por qualquer adversário. Tá? Aqui que a gente tem que analisar. Não, aí o Bruno Henrique falou assim, aconteceu sim, o Diego Costa atrapalhou o chute do zagueiro do Atlético. Desculpa. O Diego Costa, na minha opinião, ele não atrapalha
tá? Ele não atrapalha a ação do zagueiro. Mas eu quero só a sua atenção para isso aqui, ó. Será punido se participar de formativa. Aí temos aqui, tiver como origem uma defesa deliberada feita por qualquer adversário. Aí vamos aqui, ó. Não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, incluindo com o toque de mão deliberado, a menos que se trate de uma defesa deliberada do adversário. Aqui é que a gente tem que colocar a interpretação da arbitragem. A interpretação da arbitragem é que foi uma defesa deliberada e não um toque deliberado, tá? Aí vamos lá. Um toque deliberado na bola ocorre quando um jogador tem o controle da bola e a possibilidade de passar a bola para um companheiro de equipe, obter a posse da bola ou afastar a bola. Por exemplo, chutando-a ou cabeceando-a. Para quem acha que o gol foi legal, entende que foi um toque deliberado na bola, ok? Essa é a interpretação de quem acha que foi um gol legal. Só para deixar claro aqui, a bola não tocou no Diego Costa na hora que vem o cruzamento original. Ponto. Isso é indiscutível. Tá? Isso é indiscutível. Nós estamos falando aqui da interpretação se o que fez o zagueiro do Galo foi um toque deliberado ou se foi uma defesa deliberada. Tá? Aí vamos aqui. Se o passe, a tentativa de obter a posse de bola ou o movimento para afastá-la por parte do jogador que tem o controle da bola for impreciso ou mal sucedido, isso não anula o fato de que esse jogador tocou deliberadamente na bola. Então, para quem entende que aqui o gol seria legal, é porque está nessa interpretação. Agora, tá? Os seguintes critérios devem ser utilizados conforme apropriado como indicadores de que um jogador tinha o controle da bola e, como resultado, pode ser considerado como tendo tocado deliberadamente nela. A bola percorreu certa distância e o jogador tinha uma visão clara dela. O zagueiro do Galo tinha tudo isso aqui. A bola não se movia com velocidade. Razoável velocidade. Não era um porradão que ele não teve condições de fazer o movimento. A direção da bola era previsível. A trajetória estava muito clara. O Diego Costa não atrapalhou a trajetória da bola. O jogador teve tempo para coordenar seu movimento corporal. Isto é, não foi o caso de um salto ou uma extensão instintiva, nem de um movimento que resultou em um contato ou controle limitado. Aqui que a gente tem que ver se o jogador do Botafogo ele atrapalhou o movimento do zagueiro. Uma bola que se move no chão é tocada com mais facilidade do que uma bola que se move pelo ar, tá? É isso aqui. E para fechar, defesa deliberada ocorre quando o jogador para ou tenta parar uma bola que se dirige para o interior da meta ou para muito próximo dela com qualquer parte do corpo, exceto as mãos ou os braços, a não ser que o goleiro esteja dentro da área penal. Nesse sentido, nota-se que se um jogador que sai da posição de impedimento ou se encontra nela estiver na trajetória de um adversário e interferir no movimento deste em direção à bola, isso será considerado infração por impedimento se afetar a capacidade do adversário de tocar na bola ou disputá-la. Se o jogador se colocar na trajetória de um adversário e impedir seu avanço, por exemplo, obstruindo a sua passagem, a infração deverá ser punida de acordo com a regra 12. Se o jogador que se encontra na posição de impedimento se deslocar em direção à bola com a intenção de tocar nela e for objeto de uma falta antes de tocar ou tentar tocar na bola, essa falta será punida cometida antes da infração do impedimento. E se for cometida uma infração contra o jogador em posição de impedimento, que já estiver com a bola, estiver tentando tocar nela ou estiver disputando com o adversário, a infração por impedimento será punida por ser anterior à disputa. Para mim, você pode interpretar esse gol como um gol legal e como um gol de impedimento. A única questão é essa daqui. O jogador teve tempo para coordenar seu movimento corporal. Isto é, não foi o caso de um salto ou uma extensão instintiva, nem de um movimento que resultou em um contato ou controle limitado. Teve contato no zagueiro? Talvez tenha tido contato. É um lance interpretativo. A interpretação do árbitro é que foi uma defesa deliberada e não um toque deliberado. Pronto. Essa é a interpretação. Na minha opinião, o zagueiro teve toda a possibilidade de fazer o toque, de jogar e errou o gesto técnico, tá? Errou o gesto técnico, tá? Então, para mim, fica mais nessa hora aqui, ó. Se o passe ou a tentativa de obter a posse da bola ou o movimento para afastá-la por parte do jogador que tem o controle for impreciso ou mal sucedido, isso não anula o fato que esse jogador
tocou deliberadamente na bola. Eu acho que é isso. Essa é a minha opinião, tá? Quem interpreta que foi uma defesa também tá justo, ou que o zagueiro foi atrapalhado pelo companheiro do Botafogo, também. Se você entende que o zagueiro foi atrapalhado pelo jogador do Botafogo em posição de impedimento, você tem que anular o gol, tá? E eu não acho que na origem, no cruzamento original, o Diego Costa tenha atrapalhado. Esse é o grande ponto. E aí depois a gente tem que partir para uma segunda interpretação. Não, o Dr. Cavo, sim, ele não foi atrapalhado pelo Diego Costa. Sim, mas de qualquer maneira, se ele tiver sido atrapalhado pelo jogador habilitado, significa que ele não teve o controle da bola. E aí, em não tendo o controle da bola, seria uma espécie de rebote e o Diego Costa estaria numa posição de impedimento. Por isso a interpretação aqui da arbitragem. A arbitragem entendeu que o jogador do Galo não teve o controle da bola e por isso seria como um rebote e ali posição de impedimento. Quem acha que o gol foi legal entende que o zagueiro do Atlético tinha o controle da bola, mesmo que sem dominá-la, e por isso daria o gol legal. Essa é que é a grande dúvida. Mas, de novo, para mim, qualquer marcação ali seria razoável por parte da arbitragem. De verdade. E eu não consigo colocar isso como um erro grosseiro ou um roubo. É uma interpretação diferente da sua, que acha que foi erro ou roubo. Para mim, você está equivocado. Roubo não foi. Você pode ter uma interpretação diferente do que foi da arbitragem, sacou? Mas é um lance difícil e é um lance de interpretação da regra. Um lance de interpretação que permite as duas interpretações. Essa que é o grande ponto. Tá? E assim a gente encerra. Deixa eu só abrir aqui a tabela para a gente efetivamente encerrar. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui então... Botafogo seta pro lado, apesar da partida não ter sido boa. Pô, tem 7 pontos na liderança, não vou colocar... Não vou botar seta para baixo. 2 derrotas seguidas, é seta para baixo pro Botafogo. Seta pro lado pro Palmeiras, apesar do embalo no campeonato, acho que o jogo último não foi tão bom. Seta para baixo pro Grêmio, poderia ter competido mais. Seta para baixo pro Flamengo, seta para cima pro Bragantino. Seta pro lado pro Fluminense, porque faltou atenção. Seta para cima pro Atlético Paranaense, seta para cima pro Fortaleza, seta para cima pro Atlético. Gol do líder. Seta pro lado pro Cuiabá, seta para cima pro Cruzeiro pelo jogo que fez, seta para cima pro Internacional como pelo jogo que fez no segundo tempo contra o São Paulo. Vou botar seta pro lado pro São Paulo, porque aqui a análise é do Campeonato Brasileiro, não da vitória contra o Flamengo. Seta para baixo pro Corinthians, seta para cima pro Bahia, acho que tende a subir com o comando do Rogério, seta pro lado pro Goiás, competiu até o fim com o Palmeiras, seta para baixo pro Santos, seta para cima pro Vasco, seta pro lado pro América e seta para baixo pro Coritiba. Assim a gente encerra mais uma análise de rodada. Lembrando sempre que é uma análise que a gente faz com o Estrela Bet. Então, tá aqui o cadastro para você. Tá aqui o link para você se cadastrar no site da Estrela Bet. E também tem um link na descrição do vídeo para você que quiser se inscrever na Estrela Bet também. Beleza?